Vinícius, bom dia, Vinícius. Então, nós vamos finalizar hoje lá na apostila 37, né? Aí eu pulei algumas porque nós já fizemos, né? Então, 37, aí a gente vai para 40, 41 e 43, ok? Todos copiaram pauta já? Tranquilinho? Posso começar a correção da tarefa? Página 21 do CA, a tarefa. Ô, professora, você achou lá que eu te mandei a tarefa, né? Aham, já marquei, Felipe, você, Luana, Larissa e Ana Cláudia, só que me enviaram a tarefa. Somente. Pouco, hein, gente? Pouquíssimos alunos, hein? Sem problema, aluno que vai ganhar ponto positivo aí, melhorar a nota. Vamos lá, então, ó, exercício 3, né, que começa a tarefa hoje, né? Então, lá no exercício 3, ele pede, calcule a distância entre os pontos. Eu tenho que lembrar que a distância entre os pontos, os exercícios 1, 2, 3 e 4, tudo é referente àquele plano cartesiano lá, né? Entrou agora pequena, claro, né? Ana. Bom dia, Ana. Então, todos eles referentes àquele ponto. Então, ponto B, eu tenho que olhar lá. O ponto B é quem? 1 e 3. E o ponto F é 1 e menos 3. Então, eu vou usar somente os que são diferentes. No caso, 3 e o menos 3. Então, vai ficar 3 menos... Aí, eu não posso esquecer que é menos 3. Menos com menos fica mais. 3 mais 3, 6. Só isso. A distância. E e C. Quem que é o ponto E? Menos 2 e 2. E o C é menos 2 e menos 2. Então, eu vou usar o 2 e o menos 2. Mesma coisa, ó. Como eu tenho o menos, que é da operação mesmo da distância, e o negativo aqui. Menos com menos fica mais. Então, 2 mais 2, 4. Aí, a distância de E e G. 4, menos com menos mais também. 4 mais 2, 6. E a letra D, A e D, o ponto A é menos 13, 3. E o ponto D é 2 e menos 1. O que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Eu tenho que utilizar o teorema de Pitágoras. Teve aluno que não fez isso. Então, eu tenho que calcular as duas distâncias e depois elevar ao quadrado. Vai ficar 4 ao quadrado vezes 6, 5 ao quadrado, 25, que vai dar 41, raiz quadrada de 41. A 41 não dá para decompor, termina aí. Ok? A maioria acertou. Alguém está com dúvida nesse? Esse tem na nossa prova, tá, gente? De segunda-feira. Então, quem está com dúvida, vamos tirar todas as dúvidas para não errar na prova. Coloquei lá, não quero nenhuma questão em branco, hein, gente, na prova de segunda-feira. Não quero receber prova com questão sem fazer. Você tem tempo para fazer, você tem dúvida, você manda dúvida para mim, que eu tiro sua dúvida. Não deixa de fazer nenhuma questão. Ok? Posso mudar para 4? A 4, ele diz assim, ó, o triângulo FED é equilátero, isósceles ou escaleno. Você tem que lembrar, o que é um triângulo equilátero, o que é um triângulo isósceles, o que é um triângulo escaleno. Aí, primeiro, eu tenho que calcular para saber se ele tem medidas iguais ou diferentes, para depois eu classificar. Se ele tiver duas medidas iguais, ele é isósceles. Se ele tiver três lados iguais, é equilátero. Se ele tiver três lados diferentes, ele é escaleno. Então, primeiro, nós temos que calcular a medida de todos os lados. Se é o triângulo FEG, eu tenho que calcular a distância de EF, de FG e de GE, porque são três lados, né? Ó, triângulo, três medidas. Tem alguém copiando a 3 ou não? Posso mudar para 4? Pode passar? Pode, Bruno. Tá. Então, a 4, ó, primeiro vou calcular a distância de EF. Olhando lá, ó, EF é menos 2, o E, né, menos 2 e 2, e o F
1 e menos 3. É o que eu vou usar aqui para calcular. Então, vai ficar a distância de f ao quadrado, vai ficar 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 9 mais 25, 34. Então, vai ficar a raiz quadrada de 34. A distância de FG é 1 e menos 3F e o outro é 4 e 2. Lembra que eu tenho que subtrair, né, gente? Ó, se F é 1, o X e o G é 4, 4 menos 1, 3. Aí o outro é 2 e 3. Então, 2 mais 3, 5. Por isso que fica 3 e 5. Utilizando o teorema de Pitágoras, 9 mais 25 ficou igual, ó, raiz quadrada de 34 também. E G, ó, o G é 4 e 2, o E é menos 2 e 2. Então, quando eu tenho coordenadas iguais, eu faço só o primeiro, que é 4 menos menos 2. E lembrando que aqui menos com menos fica positivo, 4 mais 2, 6. Então, eu tenho duas medidas iguais e uma diferente. Então, o triângulo é isósceles, porque ele tem duas medidas iguais. Alguém está com dúvida nesse para calcular ainda? Sim ou não? Se tem dúvida, pergunta, sem vergonha. Não precisa ficar com vergonha de perguntar, se tiver dúvida. Na hora que terminar, me diz aí para eu poder mudar. Nós vamos para a página 22. Vamos lá. Só fala que está ok que eu mudo. Então, lembrando, quando eu tenho coordenadas iguais, eu não preciso fazer esse do teorema de Pitágoras. Quando eu tenho as duas coordenadas x e y diferentes, aí eu tenho que subtrair. Sempre é x com x, y com y. Aí faz essa do teorema de Pitágoras aqui, certo? Só não faço que nem na letra da distância g, que eu tinha coordenadas iguais. Aí eu não preciso. Posso falar 5? Povo quieto, vou passar. Então, a número 5 era para representar no plano cartesiano os pontos. Eu tirei foto porque fica difícil para eu fazer esses pontos aqui no PowerPoint. Então, ó, o ponto A é menos 2 e 3. Então, prestem atenção aqui, ó. Sempre primeiro o x menos 2, depois o y, que é 3, onde eles se encontraram, ponto A. Ponto B é 13 menos 1. Ó, primeiro o eixo do x, que é 3, depois o eixo do y, que é menos 1. Onde eles se encontram é o B. Ponto C, 1 e 4. Primeiro 1 do x, depois 4 do y. Onde eles se encontraram, ponto C. Ponto D, menos 13 menos 12. Ó, negativo. Menos 3 negativo, menos 2 negativo. Se encontraram, ponto D. E menos 1 e 3, menos 1 negativo e 3 positivo. Onde eles se encontraram, ponto E. Alguém tem dúvida para marcar isso daí ou não? E a número 6 também. Vocês vão marcar no plano cartesiano e vão montar essas figuras aqui, ó. O A é 1 e 1, então tá aqui, ó. 1 e 1, ponto A. Ponto B, 1 e 3, 1 e 3. Depois ponto C, 3 e 3. Depois ponto D, 3 e 1. Aí formei um quadrado, tá aqui o quadrado. Aí, 3 e 4 tá aqui. F, 4 e 6. E G, 5 e 4. Aí formei o triângulo. E por último, 4 e 1. 4 e 3, 7, 3, 7, 1. Formei o retângulo, que é o que ele pergunta, né? Então, o polígono ABCD é um quadrado, EFG é um triângulo e o polígono HIJK é um retângulo. É para escrever lá na linha. Tranquilinho? Dúvida?
Bom dia, Antônio. Página 22, tá, Antônio? Você entrou agora? Do CA, correção. Estão copiando, gente? Todo mundo hoje com câmera desligada? Só o Pedro que eu tô vendo hoje. Cadê o restante do povo? Liga a câmera, Luana, Vinícius. Por que Vinícius está com a câmera desligada, Vinícius? Capeci também sempre está com a câmera ligada. Por que hoje está desligada? Richard, Sofia, Ana Cláudia, Alane também. Liga a câmera aí para eu ver vocês trabalhando. Aí, Ana. Muito bem. Olha o que acontece se eu ligar a câmera. Hã? Olha o que acontece se eu ligo a câmera. Quem que é? Sofia. Ah, tá tudo preto aqui. Travou tudo. Tudo escuro aqui, Sofia. Então, não sei o que aconteceu não, só sei que tá bem empolgado. Não liga a câmera, mas pelo menos fala comigo, por favor, quando eu pergunto. Porque às vezes eu falo, vocês não me respondem. Eu penso que eu estou sozinha na aula. Pronto, gente? Ok? Assim que é 6? Sim. Tá copiando, Pedro? Ainda terminou? Acabou? Então, a 7, ele diz assim, ó. Um quadrilátero foi construído sobre um plano cartesiano. Letra A. Como se denomina esse quadrilátero? Ou seja, qual que é o nome dele? É um trapézio retângulo. Por que é retângulo? Porque tem um ângulo de 90 graus. Quais são as coordenadas dele? 1 e 0, 3 e 3, 6 e 13, 6 e 0. As coordenadas. Depois ele quer a área. Lembrando que a área é base maior, mais base menor, vezes a altura. Esse H é minúsculo, tá? Vezes a altura dividido por 2. Então, vai ficar 3 mais 5, 8. 8 vezes 3, 24. Dividido por 2, 12. Então, a área dele, 12. Como não tem centímetro, eu poderia até colocar unidade de área, né? Ou A, mas não precisa, não. Se fosse centímetros, teria que ser centímetros quadrado, né? Porque sempre é elevado ao quadrado quando é área. Tranquilo? Dúvidas? Estão guardando o CA, pegando a apostila. Página 37, né? Que nós paramos? Foi? A 36 nós finalizamos, né? Sim, Ana? Finalizamos a 36, né? 37 agora, né? Então, vamos lá na página 37, trabalhar. Exercício 5, ó. Na figura ABCD é um trapézio isósceles. Aí ele quer que a gente dê as medidas do lado AB, depois a medida de BC e a medida de CD e DA. Aí ele pediu para utilizar 2,24 como aproximação para a raiz de 5. Primeiro, a medida de AB é só eu olhar na figura. Por quê? Porque lá na minha figura, vou até ver se eu consigo colocar aqui na apostila aqui do positivo, para vocês olharem a figura. Espera lá. Vou colocar na página aqui. É só olhar a figura e contar lá os quadradinhos que a gente consegue descobrir a medida, né? Piano, né, Pedro? Piano, né, Pedro? É para fazer, Pedro.
Vou só copiar. Não é não, Pedro? Tá vendo? Estou de olho. Então, primeiro, o que nós temos que fazer? Pera lá, que eu estou na 27 ainda. Depois eu volto lá para vocês. Agora passei demais. Aqui, ó. Então, o que eu tenho? Ó, AB, só de olhar aqui, eu consigo contar os quadradinhos e saber qual que é essa distância aqui, né? Eu tenho 5 quadradinhos aí, então eu sei que AB vale 5. DC também, quantos quadradinhos eu tenho aí? Qual que é a distância de D até C? Qual é? 9. 9, isso mesmo. Então, aqui eu tenho 9. E essa distância aqui, ó, essa altura aqui, eu sei? Sei, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu sei que tem 4. E esse pedacinho aqui, quanto que é? 3. 2. O que eu tenho aqui, ó? Essa figura é o quê? O que essa figura ela é? Essa aqui, ó. Ó, traça aqui essa altura aqui. O que isso daqui é? Um triângulo equilátero, ou um triângulo retângulo, não é? Não tem um ângulo de 90 graus aqui? Então, se eu sei que aqui vale 4, aqui vale 2, eu consigo aplicar teorema de Pitágoras e descobrir a medida de BC, não consigo? Quanto que vai valer BC, então? X ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Vai lá, minha letra tá linda aqui, mas dá para saber o que é isso. X ao quadrado é igual, né? 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Vou fazer aqui, ó. Não esqueçam de passar essa linha aqui, né? Oh, linha torta, hein? Aqui. Então, vai ficar aqui ângulo de 90 graus. Aqui é o que eu não sei. Então, vai ficar x ao quadrado igual 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ao quadrado isso, tá, gente? Porque aqui o quadrado não aparece 2 aqui. Pronto? Quanto que deu? Deu 4,48. Isso, porque deu 20, né? Raiz quadrada de 22, raiz de 5. Aí vai dar esse valor aí mesmo, substituindo. Todo mundo conseguiu achar esse valor? 4,48, né? Substituindo. Então, falta alguma distância? Não, né?
Aí ele quer o perímetro, que aqui vale 4,48, a D também vale 4,48, que é igual, né? Pode colocar também, que a distância de AD vai ser também a mesma. Igual 4,48. Aí ele quer o perímetro. O perímetro é só somar tudo. 4,48 duas vezes, mais 5 mais 9. Aí perímetro é a soma de todos os lados. Aqui, ó, coloquei aqui, tá? Raiz quadrada de 20, que é 2 raiz de 5, que é 2,2,24, 4,48. Esqueci de colocar 4,48 duas vezes aqui, ó. Aí. Ok? A número 6 tem que fazer no caderno, tá, gente? Coloca a página 37 lá no caderno, exercício 6. Nós vamos ter que calcular as medidas dos lados desse triângulo ABC. O que eu preciso lembrar para calcular as medidas dele? Distância. Se eu tenho lá A vale 2 e 2, o B vale menos 4 e 6, eu tenho coordenadas diferentes. Quando eu tenho coordenadas diferentes, o que eu tenho que fazer? Teorema de Pitágoras, né? Primeiro eu tenho que diminuir sempre o maior menos o menor. Então, vai ficar 2 menos menos 4 e 2 menos menos 6, para poder calcular aí a distância. Vou colocar aqui, ó, para como que vai começar isso daí. Então, eu tenho que calcular a distância de AB, né? Aí, primeiro, o que eu tenho que fazer antes disso daqui? Vou colocar aqui antes. Tá copiando ainda, Pedro? Eu posso mudar? Posso, né? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Ó, se o A, lembrando, ó, vou repetir aqui para vocês frisarem bem para segunda-feira saber fazer isso daqui, hein? Que é o conteúdo da nossa prova. Menos 4 e menos 6. O que eu tenho? Eu tenho coordenadas diferentes, né? Ó, o x aqui vale 4, o x aqui vale 2 e aqui vale menos 4. Então, primeiro eu tenho que diminuir o maior menos o menor. Então, como que vai ficar o maior menos o menor? O maior é 2, menos o menor é menos 4. Lembrando sempre que como vão ficar dois números aqui, dois sinais entre parênteses. Aí vai ficar 2 mais 4. Aí o y agora. O y aqui é 2, aqui é menos 6. Então, vai ficar 2 menos 6. E vai ficar 2 mais 6
igual a 8. Aí, o que eu tenho que fazer depois? Para calcular a distância de AB, vai ficar teorema de Pitágoras. Eu vou colocar x, mas se quiser colocar AB ao quadrado, pode ser, tá? X ao quadrado, que é igual... Vamos colocar a soma aqui. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Não caiu hoje. Aí vai ficar 36 mais 64. Fica quando? 100, né? Raiz quadrada de 100, que é 10. Certinho? Aí, como que eu faço para calcular outra distância? Eu tenho que calcular AC. Essa daqui é AB, né? Vou até colocar aqui, ó. Distância de AB. Todo mundo achou 10 como distância aí? Que raiz quadrada de 100 deu 10, sim? Aí eu tenho que calcular agora a distância de AC. Eu já vou colocar lá depois no slide, tá? Com a resposta completa. AC, então eu vou olhar a coordenada. A é 2 e 2 e C é 4 e menos 12. Então vai ficar 4 menos 2, sempre o maior menos o menor. E o outro vai ficar 2 mais 12, né? Porque menos com menos, mais. Aí, teorema de Pitágoras também. E por último, distância de BC. Tem que calcular as três, gente. Não tem jeito, porque é triângulo, tem 3 lados, né? Vou colocar positivo aqui, claramente. Aí, o teorema de Pitágoras aqui para os dois também. Vou colocar nesse aqui, ó, que esse aqui tá completinho ele já, tá? Deram duas medidas iguais, né? 2 ficaram raiz quadrada de 100, né? Então, quando são duas medidas iguais, como que é o nome do triângulo? Que é o que vocês vão escrever na letra B.
Ok? Letra A, tranquilinho? Tem alguém terminando ainda ou não? Aí a letra B, como que é o nome desse triângulo aí? Como que eu classifico ele? Alguém me diz, por favor, a classificação desse triângulo? Isósceles? Isso, dois lados iguais, isso mesmo. Oi, Aí a pronto. letra... Oi, bom dia. Aí a letra C, ele fala, mostre que esse triângulo é retângulo. O que eu preciso fazer para saber se esse triângulo é retângulo ou não? Quem lembra? Eu tenho que pegar o maior lado e elevar ao quadrado, e ele tem que ser igual à soma dos outros dois lados também ao quadrado. Lembram disso ou não? Sim ou não? Quem que é o maior lado desse triângulo aqui? 10 ou 10 raiz de 2? 10 raiz de 2. Então, vai ficar entre parênteses 10 raiz de 2 ao quadrado é igual 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Se ficar igual os dois lados, ele é um triângulo retângulo. E depois a letra D é para calcular o perímetro e a área desse triângulo. O perímetro, soma de todos os lados. A área, base vezes a altura, dividido por 2. Vamos lá. Finalizem esse exercício 6 aí. Vai terminar nosso tempo, aí quando voltar eu corrijo o 6, tá? Termino de fazer a correção do exercício 6. Quem chegou agora, bora. Exercício 6 da página 37 no caderno. Aqui é 36, tá, gente? Erro de digitação. Pronto, gente. É acabar nosso tempo. Tem menos de um minutinho só.